Olá pessoal, dando continuidade à nossa Semana de Iniciação Científica UniFG, meu nome é Edinaldo Santana e nós vamos falar um pouco sobre elaboração de projetos de pesquisa. Meu nome é Edinaldo, como eu já falei, eu sou licenciado em Química, sou químico industrial, tenho pós-graduação em Gestão da Qualidade e mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração dos nossos projetos de pesquisa e quais são os principais componentes que fazem parte de um projeto de pesquisa na nossa instituição. Então, quando você pensa em fazer uma pesquisa, é fundamental que antes você tenha essa pesquisa na forma de um projeto, para que você saiba tudo que você vai desenvolver ao longo do seu período de estudo. Então, quando a gente fala sobre projeto de pesquisa, o primeiro ponto importante que a gente tem que observar é o tema que vai ser trabalhado. Ou seja, vocês, nas mais diferentes áreas de atuação, precisam ter em mente qual vai ser o objeto principal do seu estudo, que questão vocês vão querer trabalhar, que assuntos vocês vão querer trabalhar. Normalmente, eu sempre sugiro que você escolha um tema que você tenha afinidade. Algo que você goste, algo que você tenha interesse em trabalhar. Ou seja, quando você gosta de um assunto, escrever sobre ele, pesquisar sobre esse assunto, fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso. Então, você escolher um tema que você tenha uma certa afinidade, de uma área que você tenha interesse, termina sendo algo fundamental. E aí você tem que definir qual o tema que você vai trabalhar. Dentro desse tema, você vai direcionar, você vai criar uma frase mais de chamada, a qual você dá o nome de título. Então, tema é a área principal que você vai estar atuando. Dentro desse tema, você vai direcionar através de algo mais específico, que vai ser o título do seu trabalho. Então, exemplo, tema. Você quer falar sobre câncer de mama. Câncer de mama é uma área grande, é um espaço grande que você pode estar desenvolvendo vários tipos de trabalho. O título poderia ser Influência da alimentação no câncer de mama. Veja, a gente direcionou. Eu não quero falar qualquer coisa relacionada ao câncer de mama. Quer dizer, eu não quero falar de uma conduta, não quero falar de um tratamento. Eu quero ver qual a influência da alimentação no câncer de mama. Então, eu direcionei. Eu dei uma frase chamada que dá um direcionamento maior para aquilo que eu vou trabalhar. Por exemplo, um outro título, Estado nutricional de portadoras de câncer de mama. Então, veja, tema, área principal, título, direcionamento que a gente vai dar para o nosso estudo ser desenvolvido. Então, a ideia principal que a gente tem que ter é, primeiro, eu preciso definir essas duas áreas aqui no meu projeto, essas duas áreas no meu trabalho, para que a gente possa estar fazendo uma pesquisa. Aí, levando isso em consideração alguns critérios, você pode elencar aí 3 situações. Primeiro, o tema precisaria ser algo de seu interesse, porque a partir do momento que eu trabalho com algo que eu tenho interesse, que eu tenho afinidade, termina se ficando algo mais gratificante, algo mais prazeroso. Outro ponto importante é que o tema deve ser adequado para a sua formação. Então, se eu tenho uma formação em uma determinada área específica, procure trabalhar temas, procure trabalhar títulos que sejam direcionados a essa sua área de formação, para que assim você não fuja muito dessa sua área de atuação. E outro ponto importante também é que o tema tem que ter algum material produzido que sirva como base, ou seja, precisa ter uma bibliografia boa que te dê base suficiente para que você consiga fazer sua pesquisa. Então, se você seguir essas 3 ideias aí, você não vai ter erro na escolha do seu tema, na escolha do seu título de trabalho. Então, primeiro, deve ser do seu interesse, algo que você goste. Segundo, deve ser adequado à sua formação, deve ter ligação com o seu curso. E terceiro, a gente deve ter bibliografia suficiente para que você possa estar desenvolvendo a sua pesquisa. Então, se é um tema bom, se é um tema que você gosta, mas que não existe na literatura material suficiente, você não vai conseguir desenvolver aí um trabalho em tempo hábil. Então, precisa ter um pouquinho também
de atenção nesses 3 aspectos. Escolhi o tema, escolhi meu título, a gente dá prosseguimento e aí você fala um pouquinho sobre a introdução. Quando você fala de introdução, você vai estar avaliando a parte que está associado à explicação do tema do seu projeto. Então, a introdução vai ser aquele momento inicial onde você vai expor para todos que estiverem lendo o seu trabalho o que vai ser feito no seu projeto. Então, você diz assim que a introdução é uma rápida apresentação daquilo que vai ser trabalhado e a importância no desenvolvimento desse estudo. Então, na introdução, você vai dizer em que consiste o assunto que você vai trabalhar e por que você está trabalhando isso, por que isso é relevante, porque é pertinente a gente estar trabalhando um projeto, a gente desenvolver uma iniciação científica sobre esse determinado tema. Então, você indica que introduzir um tema significa que você vai ter que apresentar esse assunto, você vai ter que contextualizar o problema desse assunto, você vai ter que explicar o porquê esse assunto merece ser trabalhado. Então, é a partir da introdução que a gente vai dar condições para que as pessoas entendam o que é o seu trabalho e por que esse trabalho está sendo desenvolvido. Na introdução, eu sempre procuro estar colocando alguns pontos fundamentais. Então, por exemplo, o que é que você tem que colocar numa introdução? Você precisaria estar dizendo na introdução qual é o principal problema do estudo a ser desenvolvido. Então, é você dizer, por exemplo, eu vou falar sobre um determinado tema, coloca o conceito desse tema, qual é a fundamentação teórica desse tema, o que ele é, quais as principais definições que a gente tem. Tudo de forma bem sucinta, né? Já que a gente está falando de uma introdução. Então, você vai apenas introduzir, você não vai desenvolver mais profundamente nenhum tipo de tema. Você vai só dar uma ideia geral, uma ideia mais básica do que seria esse tema. Então, você vai dar uma definição, um conceito, uma classificação do objeto de estudo que você está trabalhando. Você vai colocar, por exemplo, dados também epidemiológicos. Esses dados vão servir como base para justificar a importância desse trabalho. Se você tiver dados dizendo assim, uma determinada doença, uma determinada patologia, uma determinada situação, onde no mundo se tem X mil pessoas acometidas com essa patologia, ou você tem um prejuízo financeiro nas organizações na ordem de tantos $1.000, ou você falar que existe um crescimento na ocorrência de um determinado caso, de uma determinada situação, você consegue levar dados, né? Enquanto dados, você não consegue discutir. Então, quando você trata dados, quando você consegue justificar a partir de valores, quando você consegue justificar a partir de números, você consegue trazer uma justificativa muito boa para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, dados epidemiológicos, dados quantitativos, informações numéricas sobre o problema que está sendo estudado também são sempre bem-vindas no momento que você estiver usando a introdução, porque lá você também vai justificar o porquê do seu trabalho. Então, você pode colocar um tratamento, por exemplo, qual a implicação em um tratamento nutricional, ou um tratamento farmacológico, ou algum tratamento que envolva procedimentos de fisioterapia. Então, você explicar os benefícios desse tratamento, você falar do quanto esse tratamento trouxe de benefício, trouxe de melhoria, o que é que esse tratamento pode trazer para o paciente. Então, você coloca isso também lá na nossa introdução. Em linhas gerais, é falar um pouquinho sobre a relevância desse tema. Você vai dizer por que esse tema é importante. Então, veja como você pode colocar na ordem da sua introdução. Definir, conceituar o problema do seu estudo, dizer o que ele é. Em seguida, fundamentar, justificar o que é que existe no dia a dia associado a dados numéricos sobre esse tema. E finalizar dizendo qual é a importância de você estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, qual é a importância de você estar realizando essa pesquisa acadêmica.
Terminada a introdução, a gente precisa estar falando sobre os objetivos do nosso trabalho. Quando a gente fala de objetivos, a gente pode estar tratando a ideia da taxonomia de Bloom. Porque nos objetivos, nós sempre começamos com verbos no infinitivo. Então a gente fala o seguinte: o objetivo vai ser um verbo. Mas que verbo é esse? O verbo depende do nível de complexidade do seu trabalho. É o seu trabalho. Você, junto com o seu orientador, é que vão dizer até onde o seu projeto vai. Tem projetos que envolvem ações mais simples, tem projetos que envolvem ações intermediárias, tem projetos que envolvem ações mais complexas. Então, por exemplo, se você quer simplesmente trazer uma ideia de conhecimento, uma ideia de compreensão, você está aqui na base da pirâmide. É algo mais simples, é algo mais fácil de ser trabalhado. Se você quiser subir um pouco o nível, você pode trabalhar, por exemplo, num campo de análise, num campo de avaliação. É algo que requer um pouco mais de trabalho, é algo que requer um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de estudo ao longo do seu projeto. Se você quiser chegar lá no topo da pirâmide, nós temos aqui a ideia de criação, a ideia de inovação, a ideia, por exemplo, de desenvolver um trabalho original com o objetivo de criar algo, de desenvolver algo. Então, a taxonomia de Bloom, ela ajuda muito a gente porque ela traz uma lista de verbos onde a gente pode estar definindo quais são os objetivos do nosso trabalho. E a gente vai definir de acordo com o nível de complexidade. Uma pessoa que quer só desenvolver trabalhos mais simples ou uma pessoa que vai desenvolver um trabalho mais complexo. Aqui eu trago uma lista de verbos que você pode estar utilizando seguindo aí essa complexidade, esse aumento na complexidade. Então a gente vai desde aquilo mais simples, que está associado a objetivos de conhecimento, até algo mais complexo, que está associado aí a características de avaliação. Então, por exemplo, a pessoa pode definir, a pessoa pode localizar, identificar, explicar, discutir, descrever. Percebe que até aí a gente tem ações simples. Descrever um determinado processo é algo simples. Não, agora eu quero interpretar. Veja, existe uma diferença entre você descrever e você interpretar. Eu quero ilustrar. Eu quero demonstrar. Eu quero aplicar algo que alguém já desenvolveu. Então a gente está num nível aqui mais intermediário. Não, vamos subir um pouquinho mais a complexidade do meu projeto. Ah, não, agora eu quero analisar. Para você fazer uma análise, você tem que passar por etapas anteriores, né? Você tem que saber um conceito, você tem que ter uma descrição, você tem que aplicar algo para você poder analisar. Para você fazer uma análise, você não pode fazer uma análise se você não tiver um bom embasamento por trás disso aí. Ah, eu quero calcular um determinado indicador, um determinado parâmetro de engenharia. Ah, se eu quero calcular, eu preciso ter toda essa base aqui também. Quero classificar, quero comparar, quero criticar, quero distinguir, quero investigar. Percebe que são objetivos mais complexos. Outros bastante utilizados: criar, formular, propor, esquematizar. Já está aí quase no topo da nossa pirâmide. E por final, a gente poderia avaliar, a gente poderia validar um determinado método. Então, quando a gente pensa em fazer um objetivo, você precisa definir, junto com o seu orientador, até onde você vai. Ou seja, você vai querer algo mais simples ou vai querer algo mais complexo. Sabendo que algo mais complexo vai exigir de você um tempo maior de dedicação, vai exigir um tempo de trabalho bem maior.
Exemplo de objetivos: analisar a influência da mudança climática em casos de gripe no litoral paulista. Quer dizer, você tem aqui o verbo que você pode trazer lá da taxonomia de Bloom e você tem a definição do que você está querendo pesquisar no seu trabalho. Então aqui a gente vai muito quando a gente vai fazer uma correção. Por exemplo, se você está dizendo que você vai analisar, no seu trabalho você tem que ver essa análise. Se você está dizendo aqui que você vai propor alternativas para a elaboração de lanches saudáveis para crianças, você está dizendo que você vai propor. No final do seu trabalho, a gente vai ver o que foi proposto. Então, às vezes acontece muito, é que a pessoa coloca um objetivo, nós vamos fazer uma análise, e quando a gente olha no trabalho, a análise não está lá, não tem uma análise. Então a gente costuma dizer o seguinte, ninguém é obrigado a prometer nada, mas prometendo, ele tem que cumprir. Quando a gente olha o objetivo, este objetivo tem que estar de encontro com o que existe no seu projeto, com o que existe no seu trabalho, com aquilo que você vai desenvolver. Se eu estou falando aqui que eu vou propor, eu tenho que estudar o lanche saudável, eu tenho que estudar o comportamento das crianças, eu tenho que ver a questão das opções que a gente tem para lanches saudáveis e a gente vai propor o que seria um cardápio adequado, o que seriam lanches saudáveis para essas crianças. Veja que aqui a gente não vai aplicar, eu vou só propor. Se eu quiser subir mais o nível, eu falo assim, não vou aplicar, eu vou implantar alternativas para lanches saudáveis de crianças. Aí eu iria montar o cardápio, fornecer o cardápio para essas crianças e ver a aceitação desse cardápio. Quer dizer, então são níveis diferentes que a gente tem na elaboração de um objetivo e isso vai depender de você, junto com o seu orientador, até onde você quer chegar no seu trabalho. Isso precisa ficar claro lá no seu projeto de pesquisa, porque é a partir daqui que a gente vai desenvolver todas as ações, todas as etapas subsequentes aqui no nosso trabalho. O terceiro ponto que a gente tem trata de materiais e métodos. Esse daí, bem objetivo. Nesse momento, você vai ter que dizer como o seu trabalho vai ser feito. Então, a ideia de método é você definir quais serão os processos necessários para alcançar o seu objetivo. É você dizer como o seu trabalho vai ser feito. Então, você vai ter dizendo que materiais você vai usar, qual vai ser o procedimento desenvolvido para chegar no seu objetivo final. Então, tem um objetivo. Para realizar esse trabalho, para realizar esse objetivo, qual vai ser o método utilizado? Que metodologia a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai estar aplicando? Aí, quando a gente fala de metodologia, a gente pode seguir um roteiro que é bem simples. Na sua metodologia, você precisa dizer qual vai ser o tipo de pesquisa desenvolvida. Então, nós temos tipos diferentes de pesquisa. Você precisa deixar claro que tipo de pesquisa vai ser essa. Vai ser uma pesquisa bibliográfica, vai ser uma pesquisa de campo, vai ser uma pesquisa como você vai trabalhar, certo? Você precisa dizer o universo, a população e a amostra que você vai coletar. Então, por exemplo, o universo vai ser estudantes de graduação. E a amostra? Do Centro Universitário Guararapes. Quer dizer, o universo é o todo, é o conjunto. A amostra vai ser uma pequena parte desse universo. Eu poderia dizer assim, por exemplo, meu universo, alunos de graduação do Centro Universitário de Guararapes. E a amostra? Que estejam próximos a se formar, ou alunos do último período de sua graduação. Então, a amostra é uma pequena parte desse universo. A amostra precisa ser representativa e precisa ter uma quantidade suficiente para representar esse nosso universo. Você precisa dizer também que instrumentos você vai utilizar para realizar a coleta de dados. Então, quando você vai coletar os dados, como vai ser essa coleta? Vai ser uma observação? Vai ser um questionário? Vai ser um formulário do Google? Como é que você vai trabalhar? Que instrumentos você vai estar utilizando?
E você precisa dizer quais os métodos utilizados para analisar os dados que forem coletados. Através de que você vai coletar? Como vai ser feita essa análise? É uma análise mais qualitativa? É uma análise mais quantitativa? Você vai usar algum teste estatístico para poder verificar esse seu trabalho? Então você precisa dizer também na sua metodologia como vai ser feito essa análise. E aí, citando alguns exemplos de pesquisa que normalmente a gente está sempre por aqui, são aquelas que mais a gente utiliza, né? Nós temos pesquisas que podem ser realizadas, pesquisa de campo, onde você vai no campo realizar algum tipo de procedimento, né? Você vai no campo fazer algum tipo de questionário, você vai no campo coletar dados. Pode ser uma pesquisa mais bibliográfica, é aquela que você vai buscar na literatura existente sobre um determinado tema, você vai buscar dados para desenvolver o seu trabalho. É uma revisão de tudo que foi publicado na literatura. Aí você vai pegar livros, você vai pegar artigos, né? Você vai buscar periódicos que tratem sobre o tema que você quer trabalhar. Pode ser uma pesquisa mais descritiva, ou seja, você vai apenas descrever um determinado fenômeno, você vai apenas dizer o que é que aconteceu, não é? Detalhar o que aconteceu, você vai descrever as características do processo que você vivenciou. Ou ainda poderia ser uma pesquisa mais experimental, aquela basicamente que você está lá num laboratório, você tem uma determinada análise, um determinado procedimento que você quer fazer, que no final vai te dar um resultado. Então, experimental, você vai fazer algum experimento. Você vai fazer algum tipo de análise, você vai partir de uma hipótese, você vai confirmar se essa hipótese é verdadeira ou não, você vai analisar algo, você vai ver os valores a partir de experimentos. Normalmente, a gente tem esses tipos de pesquisa em projetos de iniciação científica. Aqui tem a ideia das pesquisas, né? Vários outros critérios que a gente poderia estar utilizando. Ou seja, tem uma tabela um pouquinho maior. Você tem pesquisas que podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade. Ou seja, você tem pesquisas básicas, que são pesquisas que tratam um problema associado a algo que não teria uma aplicação mais imediata, mas é algo que trata sobre um conhecimento básico, teórico de um determinado assunto. Uma outra pesquisa de acordo com a finalidade é a pesquisa aplicada. Quando a gente fala de pesquisa aplicada, ela quer resolver um determinado problema imediato, é algo mais aplicado, é algo mais direcionado, algo mais objetivo para uma situação imediata da humanidade. Tipo, você poderia ter uma pesquisa mais descritiva, que aí é só falar uma interpretação, é só descrever sem correlacionar nada, é só apenas uma descrição, uma interpretação. E eu posso ter uma pesquisa de tipo experimental. A ideia de experimental vai explicar algo que aconteceu, ou seja, fiz uma análise, deu um resultado, por que deu esse resultado. A gente também tem classificação de acordo com a origem de dados. Os dados podem vir através de algo feito em campo, ou a origem pode vir a partir de algo documental. Então tem uma pesquisa de campo, onde você vai desenvolver pode ser através de um contato humano. Lembrando que quando a gente fizer algum tipo de pesquisa que envolva a presença de seres humanos direta ou indiretamente, a gente precisaria estar submetendo a um comitê de ética. E a pesquisa documental não, a pesquisa bibliográfica a gente vai utilizar fontes como livros, revistas, filmes, artigos publicados sobre um determinado tema. Nós podemos classificar também a pesquisa de acordo com o tempo, a temporalidade. A pesquisa pode ser longitudinal ou a pesquisa pode ser transversal. A ideia da pesquisa longitudinal é acompanhar uma variável ao longo de um intervalo de tempo. Então, eu pego um grupo de pessoas, faço uma determinada análise e vou acompanhando daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 45 dias. Ou seja, uma pesquisa mais longitudinal. E tem uma pesquisa transversal, onde a gente pega uma única variável e a gente vai verificando no mesmo tempo diferentes situações. A gente vai avaliar de forma transversal os parâmetros em um
momento único, em um único processo de tempo. A pesquisa pode ser feita também no campo ou pode ser feita em laboratórios. E a pesquisa, de acordo com a natureza, pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. A qualitativa está trabalhando muito mais uma ideia de qualidades, ou seja, não envolve números. A pesquisa quantitativa, a gente prevê medições, determinações através de análise de dados numéricos, e aí trabalhos sobre análises qualitativas e análises quantitativas serão temas de apresentações também ao longo dessa nossa semana de iniciação científica. A gente vai tratar também sobre dados qualitativos e dados quantitativos, porque eles vão exigir análises diferentes, análises mais detalhadas, e aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso também ao longo da nossa semana de iniciação científica. Elementos importantes que a gente deve ter na metodologia: tipo e conceito da pesquisa que está sendo realizada, o delineamento, ou seja, onde esse objetivo, como esse objetivo vai ser feito, o local e o período que você pretende estar desenvolvendo o estudo, qual a população, qual a amostra e como as variáveis vão ser trabalhadas, como você vai analisar essas variáveis, né? Então, é mais ou menos a ideia do que você vai fazer na metodologia. A metodologia é você explicar como o seu trabalho vai ser feito, como você vai coletar os dados, de quem você vai coletar esses dados e como esses dados serão tratados, como esses dados serão analisados. Então veja, a gente já falou de tema, título, a gente falou de introdução, nós falamos de objetivo e chegamos nos resultados esperados. Quando a gente pensa em resultados esperados, a ideia que a gente tem é o que você espera no final do seu trabalho. O que você pensa em obter de resultado ao término do seu projeto de iniciação científica. Aí você vai ter que fazer um exercício de pensar um pouquinho no seu futuro. Quando a gente chegar lá no futuro, como fala aí o Charles Kettering, meu interesse está no futuro, porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Se você fizer uma projeção para desenvolver esse seu trabalho de iniciação científica, no final de tudo isso, lá na frente, o que é que você espera alcançar? Porque baseado também nesse seu interesse, baseado no seu resultado, você consegue pensar direitinho no seu planejamento. Porque o planejamento não é pensar só lá na frente. O planejamento é ver o que eu tenho que fazer hoje para alcançar os objetivos lá na frente. Então, quando você define qual o resultado esperado, você consegue linkar ele com tudo que você já falou anteriormente. Então, ao término desta pesquisa, espera-se alcançar tais resultados. Ao término dessa pesquisa, espera-se alcançar isso aqui. Ao término dessa pesquisa, espera-se determinar a influência disso. Ao término dessa pesquisa, espera-se compreender a correlação existente entre esse e esse parâmetro. Então, quando a gente fala resultados esperados, você vai estar dizendo ali, resumidamente, o que você espera obter no final de todo esse seu trabalho de iniciação científica. É uma projeção, é você pensar um pouquinho no futuro e imaginar o que é que você vai ter, que frutos você vai colher no final do seu projeto. Aí nós chegamos no cronograma. Ora, se eu já sei aquilo que eu quero falar, se eu já sei onde eu quero chegar, eu consigo traçar um cronograma para organizar melhor as minhas ideias. Então, o cronograma nada mais é do que um quadro demonstrativo como uma previsão das etapas da nossa pesquisa. Então, é você colocar as principais etapas da pesquisa e o prazo que você vai dar para cada uma dessas etapas. Então, é uma forma de você organizar, é uma forma de você se controlar, de você estar medindo, de você estar acompanhando
os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, para você verificar se você vai conseguir cumprir tudo em tempo hábil, para você verificar se você vai conseguir, se você está atrasado, se você está bem, se você está adiantado, se precisa focar um pouquinho mais em um determinado campo. No cronograma, inclusive, eu posso ter simultaneamente duas etapas. Nada impede de eu estar no momento, por exemplo, de fundamentação teórica, de busca de conteúdo, e estar no momento que eu estou ali montando minha metodologia, entendeu? Então, não é nada impede de eu estar coletando dados e já tendo uma prévia dos resultados desses dados. Então, pode ser feito em forma simultânea também. O número de etapas depende daquilo que foi proposto, principalmente na área da metodologia. Então, na metodologia eu não vou dizer o que é que eu vou fazer no meu trabalho, como eu vou fazer o meu trabalho. Então, a ideia que a gente tenha no cronograma, as etapas que a gente colocou lá na metodologia contempladas. Então, a ideia de você traçar, a ideia de você pensar num cronograma é você montar um quadrinho similar a esse. Esse aqui a gente tem um modelo de como a gente pode fazer um cronograma. Então, você vai colocar aqui as atividades que você vai desenvolver e o mês que você vai estar elaborando essas atividades. Então, por exemplo, definição do tema. Vou definir o tema no mês de abril e maio. Definição dos objetivos do projeto. Se eu definir o tema, eu posso pensar no meu objetivo. Então, eu vou pensar qual vai ser o objetivo principal do meu projeto, baseado no tema. Percebe que tem etapa que ela é etapa independente e tem etapa que ela é uma etapa dependente. Tem etapa que é uma etapa independente, que eu posso começar ela mesmo sem ter terminado a outra. Então, por exemplo, eu estou definindo ali o meu tema. Enquanto eu defino o tema, eu já vou pesquisando a bibliografia para ver se eu tenho material sobre esse tema. Depois que eu definir o tema, aí eu vou pensar no tipo de pesquisa que eu vou realizar. Depois que eu definir o tema, eu vou pensar no meu objetivo. Então, defini tema do trabalho, defini o objetivo da minha pesquisa. Defini a metodologia que eu vou usar, o tipo de pesquisa, fazer o levantamento bibliográfico, logicamente fazer o levantamento bibliográfico, ou para quem vai fazer algum trabalho mais experimental, né, fazer a pesquisa, desenvolver a análise, fazer a parte laboratorial, isso é algo que vai ter um tempo maior. Em seguida, você pode também identificar possíveis locais para publicação. Você vai verificar lá, por exemplo, na plataforma Sucupira, você vai identificar revistas que tenham afinidade com o tema do seu trabalho. Você vai observar qual qualis dessa revista, você vai observar a periodicidade dessa revista, você vai observar se a revista, o escopo da revista, se ela está adequada, se ela aceita trabalhos desenvolvidos na área que você pensa em trabalhar, o tipo de trabalho desse que você está desenvolvendo. Aí você faz a pesquisa propriamente dito, você desenvolve lá a sua pesquisa, faz a análise de dados, você verifica os resultados obtidos e a parte final você submete o seu trabalho, certo? Então você vai submeter o trabalho para aceitação em uma determinada revista. Então aqui é só um exemplo, é só algo que pode servir como base. Logicamente depende muito do que você colocou na sua metodologia, depende muito do seu tipo de trabalho, qual o tipo de pesquisa que você vai estar desenvolvendo, para que você possa estar montando o seu cronograma. Esse é um cronograma que se adequaria bem a uma pesquisa bibliográfica. Já se você pensa em fazer uma pesquisa mais experimental, se você pensa em fazer algo mais original, você pode abrir mais um pouquinho e colocar as atividades, abrir um pouquinho mais as atividades que você pretende realizar, certo? Então, uma ideia é você colocar o que vai ser feito e o período que você tem para executar esse trabalho. Então, é uma forma de você acompanhar todas as ações que você planejou executar para o seu trabalho. Último ponto que você tem num projeto de pesquisa trata das referências bibliográficas. Todo trabalho acadêmico, todo trabalho desenvolvido em uma universidade, em um centro universitário, em uma faculdade, você precisa estar dizendo quais referências você utilizou para elaborar o seu trabalho. Então, a ideia das referências bibliográficas é você dizer livros,
artigos, revistas, sites. Que materiais você utilizou como base para escrever o seu trabalho? Ah, eu pensei em algo da minha cabeça. Tá, mas para chegar na sua cabeça, você teve que ler de algum lugar. Qual livro, qual artigo, qual material foi usado como referência para fazer essa determinada discussão? A gente também tem uma apresentação na nossa semana de iniciação científica que vai tratar sobre normas da ABNT. Aí o que você vai estar olhando, o principal problema que a gente tem é que as referências bibliográficas elas precisam estar de acordo com as normas da ABNT. Então o professor ele vai trabalhar junto com o seu orientador, ele vai estar verificando, por exemplo, você tem que estar indicando sempre o autor, você vai ter que dizer sempre o título do trabalho, você tem que dizer sempre o periódico de onde foi tirado e o ano. Então você tem tipos diferentes. Agora são muitos tipos, entendeu? As regras da ABNT para as referências bibliográficas elas vão variar um pouco dependendo qual a fonte você usou. Então, por exemplo, a fonte que eu usei foi um artigo, é uma forma. A fonte que eu usei é algo da internet, é outro modelo. A fonte que eu usei foi uma lei federal, é um outro modelo. Eu utilizei um vídeo, é outro modelo. Você entende? Então, quando é um trabalho organizado por alguém, traduzido por alguém, é outro modelo. Aí a dica que eu dou vai ser muito difícil você decorar como escrever todas as referências bibliográficas. Tente ver quais tipos de referência você usou e você pode pesquisar nas normas da ABNT as regras para esse tipo de referência que você utilizou. Então, dica: olha a referência que você usou. Olha o tipo de referência que você usou. Ah, eu usei livro e usei artigos com até 3 autores. Aí você vai lá nas normas da ABNT que fala sobre referências. Você diz como deve ser a representação de livros. E aí você vê o modelo. Você vai lá nas normas da ABNT que falam sobre referências bibliográficas. E você vê qual a regra para artigos com até 3 autores. E aí você vê o modelo. E segue esse modelo, entendeu? Então, no lugar de você decorar tudo, basta você olhar aquilo que você utilizou como fonte, como referências para a elaboração do seu trabalho. Observando essas fontes, observando essas referências, você já sabe como você vai estar elaborando, certo? Então, a ABNT ela tem referência para tudo. Tem até referência de materiais sem autores, né? Mas você vai ver aquilo que se adequa melhor à sua situação. Ah, eu peguei de um site, tem lá. Eu peguei de um vídeo, tem lá. Eu peguei de uma entrevista, tem lá. Eu peguei de um artigo científico, tem lá. Livros, tem lá. Normas federais, tem lá. De um órgão do governo, tem lá. Então, tudo que você imaginar, tudo que você pensar de referência que for utilizada, vai ter sempre algo similar, vai ter sempre algo lá explicando que regras você vai ter que usar. Então, veja, quando a gente fala sobre o projeto de pesquisa, nós falamos nessa apresentação sobre os elementos que formam esse projeto de pesquisa. Então, a gente falou sobre tema, título, a gente falou sobre objetivos, nós falamos sobre metodologia, nós falamos sobre resultados esperados, cronograma e as referências bibliográficas. Então, basicamente, quando você vai elaborar um projeto de pesquisa, esses são os componentes que você vai ter que seguir. E aí, queria agradecer a todos, queria agradecer a oportunidade, espero ter trazido aí, iluminado um pouquinho a ideia de que vocês, do projeto de pesquisa que vocês vão estar desenvolvendo. Agradeço à comunidade da UniFG pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Agradeço à professora Valéria também pelo convite e fico aí à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer dificuldade. Sou professor da UniFG, então vocês podem
tirar as dúvidas sempre que forem aparecendo. Estou disponível com vocês, junto com os seus orientadores. E aí tem meus contatos, né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, pode estar mandando aí um e-mail para mim. O e-mail é dinaldosouza@gmail.com. Você pode estar, tem também, hoje em dia, né, a gente tem as redes sociais, você pode estar interagindo também no Instagram. Vez ou outra também coloco dicas sobre projetos e sobre outras áreas. O Instagram é @prof.adinaldosouza. E também através do YouTube, a gente também, esse vídeo e outros vídeos, a gente sempre coloca dicas sobre TCC, sobre a parte de metodologia e sobre assuntos em geral. E o YouTube é Professor Adinaldo Souza. Pode também estar acompanhando, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fico à disposição para trabalharmos juntos, para que a gente possa estar desenvolvendo aí um bom trabalho. E tenho certeza que desse grupo sairão grandes trabalhos aí, sairão grandes projetos, e a gente vai ter aí um semestre, um ano muito produtivo, muito rico, já que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão querendo trabalhar, né? Estão querendo desenvolver projetos, estão querendo fazer a sua pesquisa, e isso é fundamental. A gente que está na UniFG fica muito feliz, fica muito grato de estar numa instituição que dá suporte, que fomenta também a área de pesquisa, que precisa de tanto apoio, precisa de tanto incentivo no nosso país. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, sucesso. Qualquer dúvida é só falar. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.